Tabuleiro político para 2026, esse já está se mexendo. E uma nova pesquisa feita pela Futura em parceria com a Apex nos dá a primeira grande fotografia dessa disputa. Então, vamos mergulhar nesses números para entender quais cenários já estão se desenhando para o futuro do Brasil. Para a gente organizar essa análise, nosso roteiro é bem simples. Primeiro, a gente olha os duelos diretos de segundo turno. Depois, vamos para o cenário mais cheio do primeiro turno. Em seguida, a gente analisa outros possíveis concorrentes, entende direitinho a metodologia da pesquisa e, no final, a gente amarra tudo e discute o que esses dados realmente significam. Bom, vamos começar pelo que talvez seja a parte mais impactante da pesquisa, né? Os cenários de segundo turno. É aqui que a gente vê os confrontos diretos, um contra um, e os resultados, olha, são bem reveladores sobre o momento político. E logo de cara, o primeiro confronto direto já traz um dado que chama a atenção. Em uma simulação de segundo turno, a pesquisa aponta o senador Flávio Bolsonaro numericamente à frente do presidente Lula. É um número que, sem dúvida, já está agitando os bastidores da política. E essa não é uma situação isolada. A tendência se mantém em outro cenário importantíssimo, quando o adversário simulado é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele também aparece numericamente na frente do presidente Lula. Isso já mostra a força de nomes que estão tentando consolidar o campo da oposição em nível nacional. Certo. Mas a gente sabe que a eleição não começa com só dois nomes, né? Pelo contrário. Então vamos agora para o primeiro turno para ver como esse cenário mais pulverizado se comporta. Porque aí a dinâmica muda bastante. E aqui no primeiro turno, a expressão que a gente mais vai ouvir é empate técnico. O que isso quer dizer? Que por causa da margem de erro da pesquisa, mesmo que os números sejam um pouquinho diferentes, o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro estão, estatisticamente falando, no mesmo patamar na maioria das simulações. O ponto central é, a disputa se mostra acirradíssima desde já. Se a gente olhar para um dos principais cenários que a pesquisa testou, a gente vê o Flávio Bolsonaro com uma pequena vantagem numérica sobre o Lula. E atenção, isso não é um ponto fora da curva, não. Em 3 dos 4 cenários de primeiro turno que foram simulados, o senador aparece numericamente na frente. Agora, é aqui que a análise fica fascinante. Presta atenção no que acontece quando o nome do Tarcísio de Freitas é incluído na disputa. Ele acaba absorvendo uma parte dos votos que poderiam ir para o Flávio. E qual o resultado? O Lula passa a liderar numericamente. Isso ilustra de forma brilhante como a escolha de quem vai ser o candidato da oposição pode, sozinha, definir o resultado. Mas é claro que a corrida presidencial não se resume só a esses nomes, né? A pesquisa foi além e também testou o presidente Lula contra outros governadores bem influentes, o que abre ainda mais o leque de possibilidades para 2026. E o que a gente vê aqui reforça muito aquela ideia de um jogo totalmente em aberto. O presidente Lula aparece em empate técnico com todos os 4 governadores testados. São eles, Ratinho Júnior do Paraná, Ronaldo Caiado de Goiás, Romeu Zema de Minas e Eduardo Leite do Rio Grande do Sul. Isso indica uma tendência bem clara, né? O fortalecimento de lideranças regionais que agora começam a se projetar no cenário nacional. Bom, e para a gente poder confiar em todos esses números, é super importante dar uma olhada em como a pesquisa foi feita, né? A famosa metodologia. Vamos ver a ficha técnica para colocar tudo isso em contexto? Então vamos lá, os dados são os seguintes. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas em todo o Brasil entre os dias 3 e 7 de fevereiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Certo, mas o que é essa tal de margem de erro na prática? É bem simples, na verdade. Significa que se um candidato aparece com, digamos, 30%, o resultado real dele pode estar em qualquer lugar entre 27,8% e 32,2%. É por isso que, quando a diferença entre 2 candidatos é menor que essa margem, a gente considera um empate técnico. É o jeito certo de ler os dados. Beleza, a gente já viu os números, passou pelos cenários, mas afinal, o que tudo isso quer dizer? Qual é o recado que essa primeira fotografia do momento realmente nos dá sobre o futuro político do Brasil? Olha, se tem uma grande mensagem aqui, é esta. O jogo para 2026 está totalmente em aberto. Não existe um favoritismo claro para ninguém, e a disputa tem tudo para ser extremamente competitiva. E mais, ela deve ser marcada pela força de vários governadores e por um campo de oposição que tem mais de um nome viável. A estrada até a eleição vai ser longa e cheia de reviravoltas. E tudo isso, claro, deixou uma grande pergunta no ar para a gente pensar. Como é que esses primeiros números vão impactar as estratégias dos partidos a partir de agora? Que tipo de alianças vão ser costuradas ou desfeitas com base nesse cenário inicial? Bom, a largada foi dada. Agora é observar como cada jogador vai mover as suas peças nesse tabuleiro.